était la colonne de feu. Et puis hoje vamos começar para ver quem é a coluna de fogo. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va commencer à parler qui est la colonne de feu. Seja atento. Soyez attentifs. Quando se fala dele, quand on parle de lui, ele acompanha aquela pessoa. Il accompagne cette personne. Entende isso? Pouco importa que você tem como problema. Filho, e outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Pode sentar. Une fois encore, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Como eu acabei de dizer, comme je viens de le dire, vamos logo falar quem é a coluna de fogo. On va parler sur qui est la colonne de feu. Como tinha dito na vez passada ou esses dias nas lições passadas. Comme je l'ai dit dans les leçons passées, nós somos povo que recebeu grande privilégio. Nous sommes un peuple qui a reçu un grand privilège. Olha, você não fez nada, você foi escolhido. Regardez, tu n'as rien fait, mais tu as été choisi. Olha sempre a sua vida. Regardez simplement ta vie. Olha o seu passado. Regardez ton passé. Deus não te escolheu. Dieu ne t'a pas choisi. Porque você fez boas obras. Parce que tu as fait de bonnes œuvres. Não. Deus te escolheu. Dieu t'a choisi. Porque é a misericórdia dele que caiu sobre você. Parce que c'était sa miséricorde qui est tombée sur toi. É por isso a Bíblia diz. C'est pour ça que la Bible dit: não condena o outro. Ne condamnez pas l'autre. Porque você também foi salvo pela graça. Parce que toi aussi tu étais sauvé par la grâce. A Bíblia diz. La Bible dit: tira primeiro a palha que está nos seus olhos. Ôtez d'abord la chose qui est dans tes yeux. Depois, c'est après, vai ajudar a ver o que está no outro. Et que tu seras capable de voir et aider l'autre. Não sei se vocês já entenderam isso. Je ne sais pas si avez-vous déjà compris cela. Alguém com palha pode ver bem. Comment quelqu'un qui a quelque chose dans son œil peut voir bien? Você tem algo aqui no olho. Tu as quelque chose dans ton œil. Mas como vou ver bem o Cristo? Comment pourrais-je bien voir Christ? Você já está ocupado. Tu es déjà occupé. Você tem problema nas vistas. Tu as un problème dans tes yeux. É por isso. C'est pour ça que não pode condenar. Tu ne peux pas condamner. Mas ora para o outro. Mais prier pour l'autre. A noiva deve crescer. L'épouse doit grandir. E chegar na pessoa de Jesus Cristo. Et arriver à la personne de Jésus-Christ. É por isso, irmão Branham me disse. C'est pour ça que frère Branham dit: os anjos desceram. Les anges ont descendu. O inferno desceu na terra. L'enfer est descendu sur la terre. Quando Deus viu isso, et quand Dieu a vu cela, Deus fez descer os anjos. Dieu a fait descendre les anges. E o profeta disse: et le prophète dit: acredita aos anjos de Deus. Croyez aux anges de Dieu. Acredita também em mim. Croyez aussi en moi. E o que você vai pedir, et ce que tu vas demander, vais receber. Tu vas le recevoir. Alléluia. Vamos ler ainda aqui. Lisons d'abord ici. Na pregação. Dans la prédication. La parole immuable de Dieu. A palavra imutável de Deus. Oh, é maravilhoso. C'est merveilleux. Ça. Quando estamos a ouvir. Quand nous écoutons falar da coluna de fogo, parler sur la colonne de feu, nossos corações, nos cœurs estão prontos para ser abençoados. Sont prêts pour être bénis. Le 24 760. 24 760. Parágrafo 48. Parágrafo 48. Escuta, irmão Branham. Écoutez, frère Branham. Só único citação aqui, o único parágrafo. Le seul paragraphe ici. C'est que
E essas guerras on amène ces petits gamins juste l'élite. levam esses pequeninos até a luta, a elite. En effet, tout ce qu'ils savent de mieux, De facto, tudo que eles sabem de melhor, connaissant la discipline conhecendo a disciplina militaire, a disciplina militar, et ok, c'est quoi? dresser la tête par-dessus la colline, Levantar a cabeça em cima da colina et que par un coup de balle, quelqu'un la fasse sauter. e que através de tiro alguém possa fazer tirar isso. Mourir en héros. Morrer sendo um herói. Ils le font avec plaisir. Eles fazem isso com prazer. Et os militaires estão a morrer com prazer. Frère Branham dit que les militaires sont en train de mourir avec plaisir. Ils montent là en courant et l'un est abattu, un autre est abattu, un autre encore est abattu. Eles sobem lá correndo depois. Um é abatido, depois um outro é abatido. Et la nation les oublie. E a nação esquece deles. Mas alguém que nunca vai te esquecer. Il y a quelqu'un qui jamais va t'oublier. Irmão Branham disse naquele dia. Frère Branham dit que dans ces jours-là, é por isso eu quero para nós começar com isso. C'est pour ça que je veux qu'on puisse commencer ici. O desfile de Deus será diferente daqui. Le défilé de Dieu sera différent comme le nôtre. Cada a passar na fila. Chacun en défilant, haverá que tem feridas. Il y aura les gens qui sont de blessures. Haverá que tem roupas rasgadas. Il y aura des gens qui auront des habits. O irmão Branham disse isso se fez. Frère Branham dit que cela est fait. Perguntaram, mas esses homens saíram da onde? Et ils ont demandé, mais ces hommes viennent d'où? Saíram da guerra. Ils viennent de la guerre. E eles venceram. Et ils ont vaincu. E nós vamos vencer. Et nous allons vaincre. Através do sangue do cordeiro. À travers le sang de l'agneau. Ninguém vai vencer. Personne ne vaincra. Pelo jejum. Par le jeûne. Pelas orações. Par la prière. Não existe. Cela n'existe pas. Nós somos vencedores. Nous sommes de vainqueurs. Pelo sangue do cordeiro. Par le sang de l'agneau. E o profeta disse. Et le prophète dit. Deus nunca esqueceu o seu povo. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Deus não come o seu povo. Dieu ne mange pas son peuple. Mas o Satanás. Mais Satan. Come o seu próprio povo. Il mange son propre peuple. Mas Deus não faz isso. Mais Dieu ne fait pas ça. Seja que você está perto do inferno. Même si tu es près de l'enfer. Anjo descerá para te recuperar. Un ange va descendre pour te récupérer. O seu caminho. Ton chemin. Está cheio dos anjos. Est plein des anges. À moins que leur famille. A menos que a sua família. Ils reviennent à celle-ci. Eles voltem para ele. Et tout à quoi ils reviennent. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de soldats. E tudo a qual eles voltam para isso. Vocês sabem o que eu quero dizer. Mas homem. Vous en trouvez rarement un qui donne sa vie pour la cause de Christ. Você raramente pode achar que dá sua vida por causa de Cristo. Il ne veut même pas quitter l'ombre de son arbre pour aller à l'église. Eles nem sequer querem abandonar a sombra da sua árvore para ir à igreja. Quarta-feira a igreja está a ficar cheia só aqui embaixo. Mercredi l'église est pleine uniquement ici-bas. Onde que vão os outros? Mais les autres vont où? Seja que tem trabalho liberal. Même ceux qui ont le travail libéral. Não tem tempo de vir quarta-feira. Ils n'ont pas le temps de venir mercredi. Se você tem Espírito Santo. Mais si tu as le Saint-Esprit. Quando voltar vou ler isso. Quand je serai de retour, je vais lire ça. Frère Branham dit. O Espírito Santo dentro de você. Le Saint-Esprit en toi. Não aguentará. Ne supportera pas. Saber que as portas estão abertas. Sachant que les portes sont ouvertes. E você continua a vender. Et tu vas continuer à le vendre. Irmão Branham diz: se é para deixar o trabalho, você deixará o trabalho. Frère Branham dit que si cela va exiger que tu abandonnes le travail, tu le feras. Le temps est arrivé. Onde que não podemos pegar a verdade em catividade. Où nous ne pouvons pas prendre la vérité en captivité. Pode pegar a verdade cativa. Personne ne peut garder la vérité captive. A palavra é para nós. La parole est pour nous. E a totalidade da.
et la totalité de la parole. Ils ne veulent même pas quitter l'homme de son âme pour aller à l'église. Eles não querem nem sequer abandonar a sombra da sua árvore para vir à Ils igreja. ne voulaient même pas laisser la télévision assez longtemps pour assister à une réunion de... Ele nem sequer quer deixar a televisão o tempo suficiente para assistir a uma reunião de oração. De quando? De quando? De De quarta-feira. mercredi soir. De quarta-feira à C'est tarde. juste. É justo. Amen. Amém. C'est une honte. É uma vergonha. Une disgrâce. Uma desgraça. C'est la raison pour laquelle É a razão pela qual les anges ne visitent pas les églises. os anjos não visitam as igrejas. Porque você tem negligência. Parce que tu as la négligence. Você não quer se entregar. Tu ne veux pas s'abandonner. Você não quer vir à igreja. Tu ne veux pas venir à l'église. Para este motivo, para aquele motivo. Ce motif est ce motif-là. Inventei? E quem é? Vocês acreditam nele? Acreditam na palavra? C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les églises. É a razão pela qual os anjos não visitam as igrejas. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les maisons. É a razão pela qual os anjos não visitam as casas. Nous devons être profondément sincères Devemos ser profundamente sinceros au sujet de cette chose. a respeito dessa coisa. Les anges de Dieu Os anjos de Deus sont sur terre ici ce soir. estão na terra aqui essa tarde. Exactement comme ils l'ont toujours. Exatamente como sempre estiveram. Acredita. Croyez, Essa manhã, ce matin, os anjos estão aqui les anges sont ici para controlar. pour contrôler Quem é que recebeu a palavra? qui a reçu la parole. Quando você Et recebe, quand tu reçois, ele sela o seu coração. il met ça dans ton cœur. Quando está dizendo amém, Quand tu dis se Amen, sai do seu coração, s'il sort de ton o cœur, anjo aponta. l'ange va pointer cela. Não estou a dizer os anjos começaram a aparecer a ti Je ne dis pas que les anges commencent à t'apparaître. como que trabalhou já aqui na nossa igreja. Tem anjo que lhe aparece. Comme qu'un qui a travaillé déjà dans notre église, il a un ange qui lui apparaît. Vamos ver todas essas coisas. Já vimos, vamos ver ainda. On a déjà vu ça, mais on verra encore ça. Não acredita esses anjos. Ne croyez pas à ces anges. Os anjos estão aqui Les anges sont na ici, sua casa, dans ta maison, na sua vida. dans ta vie. Não é você começar a lhes ver, Ce n'est pas que tu puisses commencer à le mas voir, eles estão lá mais ils sont là, trabalhando en travaillant em seu favor. à ton faveur. Aleluia! Agora, meus irmãos, Maintenant, mes frères, vimos que on a vu que o anjo que apareceu a Moisés l'ange qui a apparu à Moïse, é a coluna de fogo. c'est la colonne de feu. É aquele anjo, C'est cet ange-là, aquele anjo cet ange-là, que falou dentro do fogo, c'est lui qui parlait dans le feu. que apareceu a Moisés. C'est lui qui a apparu à Moïse. Lemos que ele é Deus. On a lu qu'il est Dieu. Lemos que ele é o Senhor. On a lu qu'il est le Seigneur. Lemos que ele é o Pai, ele é o Deus do Pai do que de Moisés. On a lu, c'est lui le Dieu de père de Moïse, Que é Abraão, qui est Abraham, que é Isaac, qui est Isaac que é Jacó. et qui est Jacob. Ele apareceu a Moisés Il a apparu à Moïse e ele falou a Moisés. et il a parlé à Moïse. Então, esse Deus, esse anjo, aliás, é a coluna de fogo. Alors cet ange, c'est la colonne de feu. Então, o que é a coluna de fogo? Alors qu'est-ce que la colonne de feu? A coluna de fogo, La colonne de feu, daqui a pouco vamos ver dans peu de minutes nous verrons a plenitude de Deus. Será que habitava em Branham? est-ce que la plénitude de Dieu habitait en Branham. Daí que vamos ver, C'est de là que nous verrons. vamos ir primeiro antes do começo. Nous irons d'abord avant le commencement. E depois vamos pegar o começo Après, on va prendre le e commencement vamos ver todas essas coisas. et nous verrons toutes ces choses. Agora, não quero entrar em detalhe. Maintenant, je ne vais pas entrer en détail. Escuta bem.
Écoutez très bien. Quem é a coluna de fogo? Qui est la colonne de feu? A coluna de fogo, La colonne de feu, aqui é a linha do começo. ici c'est la ligne du commencement. E essa parte Et cette partie-ci, é a eternidade que nós não queremos mexer ainda. c'est l'éternité là où nous ne voulons pas encore toucher. E aqui Et ici, começa o tempo. le temps commence ici. Mas onde que o tempo começa não é aqui na terra. Mais où le temps commence, ce n'est pas ici sur la terre. O tempo começa com ser. Le temps commence avec un être. No começo Au commencement, era a palavra. c'était la parole. Aleluia! Não começou aqui na terra. Cela n'a pas commencé ici sur No terre. começo. Au commencement, Vamos pegar, nos dá João 1. donnez-nous Jean 1. João 1:1. Jean 1:1. Ok. No princípio era o verbo. Au commencement était la parole. E o verbo estava com Deus. Et la parole était avec Dieu. E o verbo era. Et la parole était Dieu. Mas olha, Mais regardez, não é na eternidade, ce n'était pas l'éternité, mas no princípio. mais c'était au commencement. Quer dizer, no começo. Cela veut dire qu'au Se commencement, não entendeste, no início. si tu n'as pas compris au début, No início, no começo, au début, au era commencement, o verbo. c'était le verbe. O verbo Le verbe estava com Deus. était avec Dieu. E o verbo Et le verbe quer dizer a palavra veut dire la parole, era Deus. c'était Dieu. E quando descemos, parágrafo 14, Et quand nous descendons vers le paragraphe 14, no mesmo capítulo, dans le même chapitre, João disse, Jean a dit que e o verbo se fez carne. et la parole s'est faite chair. Quando o verbo se fez carne, Quand la parole a été faite chair, não era mais o começo. là n'était plus au commencement. Vocês estão vivos? Quando o verbo se fez carne, não era mais. Quand la parole a été faite chair, n'était plus au commencement. Se o começo existe. Bien sûr, les commencements existent. Não, se o começo existe, Si les commencements existent, então há antes do começo. alors existe un avant le commencement. Como Deus estava lá? Comment est-ce que Dieu était là? Não vamos tocar isso agora. On ne va pas toucher ça Mas maintenant. nós recebemos a revelação Mais on a reçu la révélation da Bíblia de la Bible através de Malaquias 4 à travers Malachie para 4 nos levar lá na eternidade. pour nous amener vers l'éternité. Mas hoje, Mais aujourd'hui, não vamos ir na eternidade. nous n'irons pas à l'éternité. Hoje, Aujourd'hui, estamos aqui na linha. nous sommes ici dans cette ligne No começo. au commencement. Então, no começo, Alors au commencement, era o verbo. c'était la parole. Se queres bem, era a palavra. Si tu veux bien, c'était la E a parole. palavra era Deus. Et la parole était Dieu. E a palavra se fez carne. Et la parole s'est faite chair. E habitou entre nós. Et a habité parmi nous. E vimos a sua glória. Et on a vu sa gloire. A glória do unigênito do Pai. La gloire du Fils unique du Père. Ah, vocês vão entender Vous allez comprendre por que ele é unigênito. pourquoi il est appelé le Fils unique. Aleluia! É só Il est l'unique que saiu de lá, qui vient de là, que se fez aqui, qui s'est fait ici, que saiu daqui, qui est sorti que se d'ici fez mais lá. et qui était là en bas. Não são dois. Ne sont pas deux. Ele é único. Il est l'unique. Vocês estão vivos? Amen. Abre simplesmente o seu coração. Ouvre simplement ton cœur. Enche o seu coração da palavra de Deus. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. E aqui no início Et ici au commencement, era a palavra, c'était la parole, o verbo. le verbe. Esse verbo Ce verbe, é ele que criou.
C'est lui qui a créé. Deus na eternidade não criou. Dieu dans l'éternité n'a pas créé. Ele criou Il a créé lá no começo, là au commencement, lá no início. là au début. É onde que ele começou a criar. C'est là où il a commencé à créer. Vamos desenvolver isso mais tarde. On va développer ça plus tard. Agora, a coluna de fogo Maintenant, la colonne de feu, é o Deus que estava aqui na eternidade. c'est Dieu là qui était dans l'éternité. Tomou uma forma. Et il a pris une forme Visível. visible, Uma forma une forme que o ser humano, que l'être humain, com os olhos espirituais, avec des yeux spirituels, possa lhe ver. peut être capable de le voir. De le voir. Tá certo? Com essa forma, Dans cette forme, você pode tirar foto. tu peux prendre la photo. Se ele quer fazer bem, S'il veut te faire bien, ele vai aparecer. il va apparaître. Porque Deus, Parce que Dieu, aqui na eternidade, ici dans l'éternité, como sendo espírito, étant esprit, o ser humano não pode lhe ver. l'être humain ne peut pas le voir. Então ele desceu um bocado. Alors il a descendu un peu. Tomou uma forma Il a pris une forme que o ser humano com os olhos espirituais que l'être humain avec des yeux spirituels pode lhe ver. peut le voir. Apareceu a Moisés Il a apparu à Moïse pela primeira vez, pour la première fois. desde que o mundo foi criado. Depuis que le monde est monde, Deus desceu na sarça de fogo. Dieu a descendu dans le buisson ardent. E quando ele desceu na sarça de fogo, Et quand il est descendu dans le buisson ardent, Deus começou a falar Dieu a commencé à parler a ser humano à un être humain a partir daquele fogo. venant dans ce fait-là. Aleluia! Então, a coluna de fogo, que é esse fogo, Alors la colonne de feu qui est ce fait-là, que veio da eternidade, qui est venu de l'éternité, que se fez coluna de fogo, qui s'est fait colonne de feu, é dos atributos. c'est un des attributs. É dos atributos C'est l'un des attributs da plenitude de la plénitude de Deus. de Dieu. Vocês estão sério? Amen. Estão sério? Amen. E vocês acreditam na palavra? Amen. A coluna de fogo La colonne de feu, é a plenitude de Deus. c'est la plénitude de Dieu. Onde que ela está? Où elle se trouve, É todo Deus que está lá. c'est tout Dieu qui se trouve là. A coluna de fogo não é metade de Deus. La colonne de feu, ce n'est pas une partie de Dieu. Não. Non. A coluna de fogo é todo Deus. La colonne de feu, c'est tout Dieu. E Deus Et Dieu, é ser. c'est un être. Deus não é como o vento Dieu n'est pas comme le vent que fica aqui na coluna, qui peut être dans cette baffle. fica dentro do aparelho, Il est là dans cet appareil-là. tá dentro do meu sapato, Il est dans ma chaussure. tá dentro do púlpito aqui embaixo. Il est ici, dans la chair. Aqui Ici, embaixo tem água até lesões. ici on a d'eau De mouchoir. et des mouchoirs. Deus não está lá dentro do púlpito. Dieu n'est pas ici dans la chair. Deus é ser. Dieu, c'est un être. Mas ele é onipotente. Il est omnipotent. Ele é onipresente. Il est omniprésent. Por quê? Pourquoi? Neste momento, Dans ces moments, ele controla il o contrôle mundo. le monde entier. Ele controla Il contrôle lá debaixo do mar. là sous la mer. Ele controla Il contrôle todas as florestas. toutes les forêts. Ele controla Il contrôle todo o
Não tem nenhum anjo Il n'y a aucun ange que pode agir qui peut agir sem ele saber. sans qu'il le sache. Não tem nenhuma formiga Il n'y a aucun fourmi. levanta a sua fé. Élève ta foi. Você é mais importante que uma formiga. Tu es plus important qu'un fourmi. Mas- Qu'une fourmi. Mais Não tem nenhuma formiga il n'y a aucune fourmi que pássaro deve eliminar aqui debaixo do sol qu'un oiseau doit éliminer ici sous le sem soleil o seu Deus sans que ton Dieu permitir isso. puisse le permettre. Quanto mais você Combien plus forte raison toi, que tem valor tu as de valeur nos seus olhos. devant ses yeux. Aleluia! Você tem valor. Tu as de valeur. Quando você vai orar, Quand tu vas prier, logo que você se mete de joelho, dès que tu es à genoux, antes de você falar, avant même que tu puisses a parler, sua oração já chegou. ta prière est déjà arrivée. Por quê? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Quem é que Deus vai ouvir mais? Qui Dieu va écouter? Com quem é Deus vai conversar mais? Avec qui encore Dieu va parler? Deus tem prazer de falar contigo. Dieu a de plaisir de parler avec toi. Deus tem prazer de te ouvir. Dieu a du plaisir de t'écouter. Mais que anjo. Plus que d'écouter un O ange. anjo está lá Un ange est là para louvar. pour louer Dieu. E você está lá Et tu es là para falar. pour parler. E Deus é. Et Dieu écouter. Aleluia. Vamos ler Branham. Lisons Branham. Quando dorme, Quand tu dors, dorme bem. dormez en paix. Quando estás aí no serviço, Quand tu vas au travail, vai bem. allez bien. Quando estás a trabalhar, Quand tu travailles, trabalha bem. travaillez bien. Porque você Parce que toi, tem alguém tu as quelqu'un que te cuida. qui prend soin de toi. Aleluia! Question réponse numéro 2. Perguntas e respostas número 2. Le 23/8/64S. 23/8/64S. Vamos lá. Allons-y. Mas tinha esquecido, hoje é domingo, não é? Amen. Le 23/8/64S, parágrafo 107. 23/8/63S, parágrafo 106. Maintenant, 107. Agora, cette colonne de feu essa coluna de fogo est le Logos é o Logos qui est sorti de Dieu. que saiu de Deus. Le Logos. O Logos, Essa coluna de fogo cette colonne de feu, é o Logos c'est le Logos que saiu de Deus. qui est sorti de Dieu. Não é saiu braço, saiu o pescoço, não. Ce n'est pas comme si est sorti de lui un bras ou un cou, non. Le Logos O Logos, qui en effet que de facto est l'attribut é o atributo de la plénitude de Dieu. da plenitude de Deus. O Logos, Le Logos, a coluna de fogo, la colonne de feu, é o atributo da plenitude de Deus. c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme, Quando Deus tomou uma forma, gosto isso, j'aime ça, lui permettant le permitindo d'être vu, de ser visto, se fit l'onction foi a unção du grand esprit do grande Espírito qui sortit, que saiu, s'abaissant, se baixando, descendant, descendo. Dieu le Père, Deus, o Pai, le Logos, o Logos, qui était au-dessus d'Israël, que estava acima de Israel, il était saint, ele era santo, il ne pouvait pas supporter le péché. ele não podia suportar o pecado. Il fallut une
logos, esse logos tornou-se carne e habita parmi nous. e habitou entre nós. Et ce logos E esse logos demeure dans un corps permaneceu num corpo humano, qui était le sacrifice. que era o sacrifício. Alléluia. Agora pega. Maintenant, retenez ça. Moisés Moïse não foi a coluna de fogo. n'était pas la colonne de feu. Pega isso, hein? Retenez ça. O anjo que acompanhou primeiro quem é? E depois o anjo que acompanhou quem é? Depois no fim o anjo que acompanhou quem é? Você pega isso muito bem. Retenez ça très Vai bien. em linha. Cela marchera en ligne. A coluna de fogo La colonne de feu não foi Moisés. n'était pas Moïse. Moisés Moïse não foi a coluna de fogo. n'était pas la colonne de feu. Mas Deus disse, Mais Dieu a dit, dentro da coluna de fogo, dans la colonne de feu, eu desci. j'ai descendu. Que desceu C'est lui qui est descendu. não foi Moisés. N'était pas Moïse. Moisés já estava onde? Moïse était déjà sur la terre. Quando você fala que desceu, quer dizer que saiu do... Quand tu dis qu'il est descendu, cela veut dire qu'il est venu du Agora ciel. você deve entender Maintenant, tu dois comprendre que a coluna de fogo que la colonne de feu é a plenitude, É. é atributo da plenitude de... il est la plénitude, l'attribut de la plénitude de Dieu. Não brinca com a coluna de fogo. Ne blaguez pas avec la colonne de feu. A coluna de fogo é todo Deus. La colonne de feu, c'est tout Dieu. Quando Moisés falava com a coluna de fogo na sarça, de Quand fogo, Moïse parlait avec la colonne de feu dans le buisson ardent, vai me colocar a pergunta, Deus estava onde? tu vas me poser la question, où était Dieu? Mas Deus estava lá. Mais Dieu était là. Estando lá, Étant là, controlava o mundo. il contrôlait le monde entier. Ele é o Criador. Il est le créateur. Aceita isso? Amen. Vamos avançar. Avançons. Mas quero ainda perguntar, vocês entenderam que a coluna de fogo é atributo da plenitude de Deus? Amen. Aceita isso? Amen. Dois, vamos, pode continuar de ler, mas nós estamos a avançar. Tu peux continuer de lire, mais nous avançons. A coluna de fogo 2. La colonne de feu, foi Deus na dispensação da paternidade. c'était Dieu dans la dispensation de la paternité. Não é suculento esse aqui? Ce n'est pas succulence ici. A coluna de fogo é quem é? La colonne de feu, c'est qui? É Deus na dispensação da paternidade. C'est Dieu dans la dispensation de la paternité. Quer dizer que Deus se revelou a eles como pai. Cela veut dire que Dieu se révélait à eux comme le Père. Diz a Moisés, Il a dit à Moïse, aquele fogo, ce feu-là, sou o Deus je suis le Dieu de teu pai Abraão. de ton père Abraham. Tá certo? Vamos ler Branham. Lisons Branham. Será que vocês estão vivos? Antes de ler o irmão Branham, Avant de lire Frère Branham, vamos ler primeiro a Bíblia. lisons d'abord la Bible. A coluna de fogo é na sua dispensação da paternidade. La colonne de feu dans sa dispensation de la paternité. Vamos ler primeiro Êxodo 13, 20. Já Lisons lemos d'abord, isso. d'abord Exode 13, 20. On a déjà lu ça. Mas vamos repetir isso. Mais on va reprendre ça. Depois, Êxodo 14, 24. Après Exode 14, 24. Vamos ver depois também Neemias. Après, on va voir aussi Néhémie. Ok, 13, 20. Ok. 13, 20. Assim partiam de Sicote e camparam a Etão, a entrada do deserto. O deserto. E o Senhor, Et le Seigneur, tá sabendo? voyez-vous, Quem é? Tá certo? E o et le Seigneur ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem
para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna. Marchez devant eux pendant le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et pendant la nuit dans la colonne de feu. Não temos duas colunas. On n'a pas deux colonnes. É a mesma. C'est la même. Como tem iluminação do sol, Comme nous avons la lumière du soleil, isso aparece tipo nuvem. cela semble comme être nuée. Mas é fogo. Mais c'est du feu. E à noite, Et pendant la nuit, ele não muda. ne changez pas. De repente começa a brilhar. Brusquement, il commence à briller. Porque ele habita numa luz inacessível. Parce qu'il habite dans une lumière inaccessible. Dispensação da paternidade. C'est Dieu, la colonne de feu, dans sa dispensation de la paternité. De feu dans sa dispensation de la paternité. Tá certo. 14, 24. Verset 14, chapitre 14, verset 24. Êxodo 14, 24. Exode 14, 24. E depois vamos ler o profeta. Après, on va lire le prophète. Este aqui também lemos. On a aussi lu ici Mas déjà. quero ressaltar aqui o Senhor, l'Éternel. Mais je vais sublier ici l'Éternel. Hein? O Senhor, l'Éternel. L'Éternel. Aquele Deus que tu adoras. C'est Dieu-là que tu adores. Aquele Senhor, aquele Deus que criou o céu e a... L'Éternel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Aqui com o povo do Israel. Ici, c'était avec le peuple d'Israël. Na sua dispensação de pai. Dans sa dispensation de père. Tratou o povo de Israel. Il a traité le peuple d'Israël. Água L'eau, dava. il donnait. Tá certo? Comida. La nourriture. Quando era perseguido. Quand ils étaient persécutés. Qual é esse pai que não protege seus filhos? Quel est cet père qui ne protège pas ses enfants? Ele disse: Il a dit, eu sou águia. je suis aigle. Eu levei vocês, Israel. Je vous ai porté, Israël. Aleluia! Se você é Israel espiritual, Si tu es Israël spirituel, onde que está a sua coluna de fogo? où se trouve ta colonne de feu? Onde que está o seu Moisés? Où se trouve ton Moïse? Não brinca! Ne blaguez pas. Não brinca com essa mensagem! Ne blaguez pas avec ces messages. A mensagem Les messages, é Deus Ele próprio! c'est Dieu lui-même. Não brinca com a igreja de Deus vivo. Ne blaguez pas avec l'église du Dieu vivant. Você pagará. Tu vas payer. Entende isso? Você pagará. Tu payeras. Vou repetir isso. Je vais répéter ça. Essa igreja viu já muito. Cette église a déjà beaucoup vu. Irmão Un que frère brincou, era dos ofícios. qui a blagué était un des offices. A filha está aqui crescida, era criança para me perdoar. Sa fille se trouve ici, elle était petite, maintenant elle est grandie, qu'elle puisse me pardonner. Lhe levaram para se arrepender. On lui a porté ici pour se repentir. Foi cenário, uma cena horrível. C'était une scène horrible. Já estava no fim. Il était déjà à la fin. Brincou muito. Il avait blagué beaucoup. Mas para dizer que é filho de Deus, Mais pour dire qu'il était un fils no de Dieu, último dia, dans son dernier jour, quando ele saiu daqui, quand il est sorti d'ici, foi para morrer. c'était pour mourir. Ficou aqui para se arrepender. Il était ici pour se repentir. Deus não o perdeu. Dieu n'a pas perdu. Quando Deus te retira, Deus não perde nada. Quand Dieu te retire, il ne perd rien. Você que perde aqui na... C'est toi que tu perds ici sur la terre. Tenha cuidado. Ayez attention. Há povo que é conduzido pela coluna. Un peuple qui est conduit par la colonne de feu. Não brinca com esse povo. Ne blaguez pas avec ce peuple. Pega isso agora. Retenez ça maintenant. Ninguém te engana. Que personne te trompe. Que nós somos a mesma com as denominações. Que nous sommes le même,
nous sommes la même chose avec la dénomination. Ningetengana. Que personne te trompe. Wandu wa message chego. Quand le message est arrivé, Nous tercero vo. dans le troisième vol, Avant jiso. la voix a sonné. Sai do meio desse meu povo. Mon peuple sortait au milieu d'eux. Amen. A noiva L'épouse não é uma denomina. n'est pas une dénomination. Não traz a denominação aqui. N'apportez pas la dénomination ici. Ah, o irmão está separado. Ah, le frère sépare. Deus sempre separa. Dieu a toujours séparé. A segregação vem primeiro de Deus, ele próprio. La ségrégation vient de Dieu lui-même d'abord. Diz Abraão, A dit Abraham, separa com quem é? sépare-toi avec l'autre. Você tem certeza? Disse Abraão, faz o quê? Il a dit à Abraham, sépare-toi. Não mistura o povo de Deus. Ne mélangez pas le peuple de Dieu. O povo de Deus de hoje Le peuple de Dieu d'aujourd'hui tem a mesma coluna. a la même colonne de feu. Não espera eu chamar denominacional para vir pregar aqui. N'attendez pas que je puisse appeler un dénominationnel venu prêcher ici. Mas eu vou ir pregar lá. Mais moi, j'irai prêcher là-bas. Para levar a verdade para Isaac e fazer o quê? Pour les apporter la vérité afin que les aigles puissent s'envoler. Se aceita, arrebenta, amém. E aconteceu o quê? Et c'est arrivé que Na vigília daquela manhã. dans la veille de ce matin-là, Quem é? Quem é? Você também fala francês, enfim? E em português é o quê? oh, O Senhor dentro do quê? L'Éternel. Da coluna. dans la colonne de feu. Então, o Senhor, Alors, l'Éternel, o Pai, le Père, o Deus, le Dieu, não é o Filho. pas le Fils, A coluna de fogo no Israel la colonne de feu dans l'Israël se manifestou sendo o Pai. s'est manifesté étant le Père. É Deus na sua dispensação da paternidade. E C'est a noiva arrebenta. Amen. Antes de ler o irmão Branham, Avant de lire Frère Branham, vamos acrescentar o livro de Neemias ajoutons le livre de Néhémie 9. 9, 5 até 12. 5 jusqu'à 12. Tá sabendo? Em todo o trabalho você deve ser espiritual. Os técnicos lá, se não são espiritual, não vão conseguir encontrar muito rápido Neemias. Mas ele tem o que para ter tudo que eles estão a fazer lá. Ok, vamos ler. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani. Esses nomes são muito. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade Levez-vous et bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Vamos ver. Nous verrons. Neemias que está chamando o Senhor de eternidade, se é quem é. Néhémie, c'est lui-là qui l'appelle l'Éternel d'éternité en éternité. C'était qui? Ela disse: Il a dit, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. E bendiga o teu glorioso nome, Et bénissez son nom glorieux, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. qui est exalté au-dessus de toute bénédiction et louange. Só tu és quem é. Toi seul, tu es l'Éternel. Não são dois. Ne sont pas deux. E eu quero adiantar. Et je vais avancer Dentro da coluna de fogo, dans la colonne
colonne de feu. Escuta isso bem, vamos precisar isso. Écoutez ça très bien, on aura besoin de ça. Dentro da coluna de fogo, Dans la colonne de feu, não habita duas pessoas. n'habite pas deux personnes, Habita unicamente habite une seule personne. tu fizeste o céu. Tu as créé le ciel. Será que vocês estão entendendo? Falamos que quem que criou? Quem que criou? No começo, quem que criou? É? Deus. É? O verbo. Ele que criou? Você tem certeza? Mas aqui também, Mais ici aussi, Neemias está dizendo Néhémie est en train de dire que tu fizeste o céu do céu e todo o seu exército. que tu as créé le cieux de cieux et toute son armée. Temos dois criadores. On a des créateurs. Hein? Vamos lá, porque Allons-y. ele deve nos explicar, está a falar de quem? Parce qu'il il doit nous expliquer, il parle de qui. A terra e tudo quanto nela há. La terre est tout qui existe. Os mares e tudo quanto neles há. Le mer est tout qui existe. Tu os guardas com a vida a todos. E o exército do céu te adora. Tu les gardes avec leur vie à tous. Et l'armée céleste t'adore. O exército do céu adora esse Deus que Neemias está a falar aqui. L'armée céleste adore ce Dieu de qui Néhémie est en train de parler. Tu és o Senhor. Tu es l'Éternel. Oh Deus, Oh Dieu, que elegeste Abraão. qui tu as choisi Abraham. Oh, já está a ficar claro, hein? Quando ele desceu, Quand il est descendu, diz a Moisés o profeta: il a dit à Moïse le prophète, sou Deus je suis le de Dieu teu pai. de ton père. Quem é? Já estão a ver claro? Amen. É para dizer que o Deus que Neemias está a falar aqui C'est pour dire que le Dieu de qui Néhémie est en train de parler ici, é o Deus de Abraão. c'est le Dieu d'Abraham. E o Deus de Abraão Et le Dieu d'Abraham, falou dentro da coluna. il avait parlé dans la colonne de feu. É Deus na sua paternidade. C'est Dieu dans sa paternité. Podemos ficar de pé Nous pouvons nous lever para render glória a Ele. pour rendre gloire à lui. Podemos dizer glória a Deus de Abraão, Deus do Isaac, Deus de Jacó. Deus abençoe, pode sentar. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Tu és o Senhor, Tu es l'Éternel, o Deus que elegeste Abraão le Dieu qui a choisi Abraham. e o tirar de dos caldeus. Tu l'as fait sortir de Ur des E Chaldéens lhe puseste por nome. et tu as changé son nom pour Abraham. Quem que mudou o nome de Abraão? Qui a changé le nom d'Abraham? É? Vamos. E achaste o seu coração fiel perante ti E e te- fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgazeus e confirmaste as tuas palavras por enquanto és justo. Tá certo? Agora escuta aqui. Maintenant, écoutez ici. Vamos comparar isso On va comparer ça exatamente com Êxodo 3. exactement avec Exode 3. Quem é esse Deus que Neemias está a falar aqui? Qui est ce Dieu-ci de qui Néhémie parle ici? E viste a aflição de nossos pais no Egito.
Et tu as vu l'affliction de nos pères dans l'Égypte. E ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Et tu as écouté leurs cris près de la mer Rouge. Já viram? Amen. Já viram? Amen. Se aceita, diz amém. Quando ele desceu, Quand il est descendu Êxodo, dans Exode, ele disse que qu'est-ce qu'il a dit? eu vi J'ai vu aflições, l'affliction, o sofrimento la souffrance do meu povo. de mon peuple. Por isso, C'est pour ça desci. que moi-même je descendis. É o mesmo Deus que Neemias está falando, C'est le même Dieu de qui Néhémie parle ici. E mostrar sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberanamente os tratarão e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar Et la mer, fendeste perante eles tu as ouvert devant eux. e passaram pelo meio do mar Et ils ont passé au milieu de la mer, em seco. en pierre sec. E lançaste o seu perseguidor nas profundezas. Et tu as lancé ce persécuteur vers la profondeur. Não temas, N'ayez pas o peur. seu perseguidor Ton persécuteur, não lhe verá mais. tu ne le verras plus. Isso é assim diz C'est ainsi dit la Bible. não temas, N'ayez pas peur. o seu perseguidor no trabalho. Ton persécuteur dans ton O travail. seu perseguidor pouco importa. Ton persécuteur, peu importe. Não acusa ninguém de bruxaria. N'accuse personne de sorcellerie. Deixa os mágicos buchos tranquilos. Laissez les magiciens, les sorciers tranquilles. Você adora o seu Deus. Dois adorer simplement ton Dieu. E ele lutará. Et il va combattre. Ele defenderá. Il va défendre. Ele protegerá. Il va protéger Você. toi. E lançaste os seus perseguidores Et tu as lancé ce persécuteur nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. dans les profondeurs comme une pierre dans des eaux violentes. Agora, Maintenant, cada pega a sua trombeta. que chacun puisse prendre sa trompette. Chegamos. On est arrivé. E guiaste de dia por uma coluna de... Et tu les as guidés pendant la jour dans une colonne de E nuée. de noite por uma coluna de... Et pendant la nuit dans une colonne de feu. O Deus que ele diz aqui, Le Dieu de qui il parle ici, que criou o céu e a terra, qui a créé le ciel et la terre, é a coluna. c'est la colonne de feu. Amen. Na Bíblia, Dans la Bible, não há nenhuma contradição. il n'y a aucune contradiction. Agora pegamos Branham. Maintenant, prenons Branham. Tinha esquecido, estava a pensar que hoje é quarta-feira, mas me lembrei que hoje é que? Esqueça a minha promessa. Oubliez ma promesse. Vamos ler 180. Lisons dans le paragraphe 180. La stature d'un homme parfait. A estatura de homem perfeito. A coluna de fogo La colonne de feu é Deus na sua dispensação, na forma, na função, no atributo de paternidade. c'est Dieu dans sa dispensation, dans la tribu, dans sa fonction de la paternité. Le 14 dit 62M, paragraphe 47. 14 de 10, 61M, parágrafo 45. La stature d'un homme parfait. A estatura de varão perfeito. 47 à 48. 47 a 48. Vamos já começar aqui.
On va déjà commencer ici. Et moi, je me dis ceci. Frère Branham dit ceci. Donc aujourd'hui, Portanto hoje, 47. Donc aujourd'hui, portanto hoje, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux. vamos tentar de tomar essa mesma chave para revelar o caminho que permite de se tornar cristão vitorioso. À la stature de Dieu. Na estatura de Deus. Tá certo? Et être un tabernacle vivant. E ser tabernáculo vivo. Afin que Dieu vivant y habite. Para que Deus vivo possa habitar nela. Ah, tá sabendo, hein? Aquele irmão fez. Ce frère a feu. Aquele irmão fez. Ah, ce frère-là a feu. Santo. Saint. Santo. Saint. Santo. Saint. E o Senhor. Et l'Éternel des armées. Ah, tá sabendo, hein? Ah, tu vois. Aquela irmã eu não lhe gosto. Je n'aime pas cette sœur-là. Ele que queixou o meu favorite. C'est elle qui a allé parler de mon favori. Santo. Saint. Santo. Saint. Santo. Saint. Et o Senhor. Et l'Éternel des armées. Você não tem tempo por isso. Tu n'as même pas le temps pour tout ça. Rappelez-vous. Lembrai-vos. Dieu se révèle de 3 manières. Deus se revela de 3 maneiras. Pour commencer, para começar, il s'est révélé dans une colonne. Ele se revelou numa coluna de fogo. La première vez. La première fois. À une éternité, ninguém pode lhe ver. Là dans l'éternité, personne ne pouvait le voir. Tá certo? Ninguém pode lhe ver dans l'éternité. Personne ne peut le voir dans l'éternité. Mas ele ama tanto a comunhão. Mais il aime beaucoup la communion. Ele gosta de falar com o ser humano. Il aime parler avec l'être humain. Quando você não fala mais com Deus, quand tu ne parles plus avec Dieu, o irmão Branham disse, Deus vai te criar problemas. Frère Branham dit que Dieu va te créer des problèmes. Você chega negligente. Tu deviens négligent. Estás a negligenciar tudo. Tu es en train de négliger tout. Quarta-feira não vem. Mercredi, tu ne viens pas. Não queres ler a Bíblia. Tu ne veux pas lire la Bible. Irmão Branham disse, ele é capaz de retirar até o seu filho. Frère Branham dit qu'il est même capable de retirer ton enfant. Para você voltar a ele. Afin que tu puisses revenir à lui. Porque ele tem saudade. Parce qu'il a besoin de toi. Ele quer falar contigo. Il veut parler de toi. E ele quer também você falar, hein? Il veut aussi que tu puisses lui parler. Pode te tirar do serviço. Il peut t'ôter le travail. Ah, bujo. Ah, sorcier. Não. Non. É ele que autorizou para te tirar do. C'est lui qui a autorisé de t'ôter le travail. Estás a vender? Tu vends. Nenhum cliente vai passar lá. Aucun client va passer. Você vestiu sujidade. Tu es vêtu de saleté. Deus faz coisas. Dieu fait des choses Para puxar você a se aproximar dele. pour t'attirer afin que tu puisses t'approcher de lui. Ele quer ter intimidade contigo. Il veut avoir l'intimité avec toi. A noiva deve crescer. L'épouse doit grandir. Pour commencer. Para começar. Daqui 12 minutos vamos terminar. Dans 12 minutes, on va terminer. Pour commencer. Para começar. Il s'est révélé dans une colonne de feu. Ele se revelou numa coluna de fogo. Cela fut appelé. Aqui ele foi chamado. La. A paternidade. La. Ei. Vamos recomeçar isso. Reprenons ça. Rappelez-vous. Lembrai-vos. Dieu se révèle de 3. Deus se revela de 3 maneiras. Pour commencer, para começar, il s'est révélé dans une colonne. Ele se revelou numa coluna de fogo. Cela fut appelé là. Aquilo foi chamado a paternidade. O segundo não é hoje, hein? Le deuxième, ce n'est pas aujourd'hui. Vamos Hein? deixar o segundo. Laissons le deuxième. Estamos ainda no tempo de quem é? No tempo de quem é?
Ok, vamos ler. Lisons. Pode continuar de ler lá em casa, À la maison, tu peux continuer de lire là-bas. mas aqui vamos avançar. Mais ici, avançons. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Le 4 décembre 1960 M, paragraphe 183. 4 de décembre 60 M. Ok, paragraphe 183. Paragraphe 183. Vamos ler. Lisons. Maintenant, Agora. et vocês estão vivos? Amen. Maintenant, Agora. Dieu, au commencement, Deus no princípio était le grand Jéhovah era o grande Jeová qui vivait. que vivia. Le grand Jéhovah, O grande Jeová, c'est que bien, le grand Jéhovah o grande Jeová qui vivait que vivia dans une colonne, numa coluna de fogo, laquelle se tenait au-dessus d'Israël. a qual se colocava acima de Israel Elle les conduisait. e conduzia eles. C'était Dieu, Era Deus, l'ange de l'alliance. o anjo da aliança. Il descendait sur la montagne Ele desceu na montanha et toute la montagne s'embrasa. e toda a montanha estava em fogo. Et le feu jaillit de la montagne. E o fogo caía da montanha. Il était appelé Ele foi chamado Dieu Deus dans sa. na sua paternidade. E a noiva rebenta. Ça, Isto c'est la trompette de la. é a trombeta da liberdade. Il était appelé Dieu dans sa paternité. Ele era chamado Deus na sua paternidade. Vis-à-vis de ses enfants. Diante dos seus filhos. Sa race, les Juifs. A sua raça eleita, os judeus. Meus irmãos, Mes frères, minhas irmãs, mes sœurs, quando Israel estava com fome, quem que dava comer? Na forma de. Quando era perseguido, quem que lutava por ele? Na forma de. Não é Pai? Não é Deus? Não é o Senhor? Não é ele que falava dentro da coluna de fogo? Quando tirou as rodas, quand il a ôté le roule, e colocou, meteu, semeou confusão no campo do Egito. et il a semé la confusion dans le champ d'Égypte. Irmão Branham me disse, Frère Branham dit, a partir da coluna de fogo, à partir de la colonne de feu, está escrito na Bíblia, est écrit dans la Bible, Deus olhou, Dieu a regardé. só olhar dele Regardons simplement. resolve o seu problema. C'est là résoudre ton problème. Nesse momento, fala no seu coração, faça isso comigo, Senhor. Dans ces moments, dis cela dans ton cœur. Fais cela avec moi, Seigneur. Aleluia! O que Deus fez Qu'est-ce que Dieu a fait para separar o mar? pour séparer la mer? Usou a ventania do nariz. Il a utilisé la souffle de ses narines. Se abriu. La mer s'est ouverte. O povo começou a passar a seco. Le peuple a commencé à marcher à sec. Quando o povo olhou atrás, Quand le peuple a regardé derrière, os seus perseguidores todos foram no fundo. tous ses persécuteurs étaient au fond de la mer. É a coluna de fogo na forma de paternidade. C'est la colonne de feu dans la forme de la paternité. E a noiva arrebenta. Amen. Ai, ai, ai. Por que não acreditar nisso? Pourquoi ne croire pas en ça? Sobe um bocado. Bom, acho que podemos avançar. Je crois qu'on peut avancer. Vamos ler agora. Lisons maintenant
Vou pegar isso. Je vais prendre ça. Oh, appelez Jésus sur la scène. Chamar Jesus na cena. Le 4863S. 4D863S. Tem muito disso. On a beaucoup de citations comme celle-ci. Vou fornecer isso mais tarde. Quando terminar, vou dar só referência, para você ficar rico. Quand on va terminer, je donnerai de références afin que tu sois riche. Parágrafo 40. Paragraphe 40. E vocês captaram a visão quando lemos na Bíblia? 4863S, parágrafo 40. 4863S, paragraphe 40. 40-41. 40-41. Dieu le Père, Deus o Pai, sous la forme du Saint-Esprit, na forma do Espírito Santo, s'est trouvé dans une colonne. encontrava-se numa coluna de fogo. Sous cette forme-là, Naquela forma ali, personne ne pouvait s'approcher de lui. ninguém podia se aproximar dele. Il était saint. Ele era santo. Aucune offrande pour le péché n'avait été offerte. Nenhuma oferta para o pecado tinha sido oferecida Antes de Jesus Cristo vir, avant que Jésus puisse venir. juste une offrande potentielle. Somente uma oferta potencial. Eh bien, bem, cette même colonne de feu, essa mesma coluna de fogo, la paternité est descendue, a paternidade desceu. a été faite de Dieu dans la filiation. Foi feita Deus na filiação. Il demeurait dans une colonne, Ele Ici. permaneceu numa coluna de dans fogo la aqui. gloire de... Na glória de Shekinah. Alléluia! A coluna de fogo La colonne de feu, é a glória de Shekinah. c'est la gloire de Shekinah. Tá certo? Vamos. Allons-y. A coluna de fogo La colonne de feu, é a ordem mais elevada. c'est l'ordre plus élevé. Tá certo? É a ordem mais. C'est l'ordre plus élevé. Não brinca. Ne blaguez pas. Não acredita em mim quando o dia que eu direi a coluna de fogo está em cima. Veio para fazer, Ne me croyez pas le jour que je dirai que la colonne de feu est dessus de ma tête. Cela est descendu pour faire quoi? Não quero abusar a vossa paciência, mas vamos terminar. Je ne vais pas abuser de votre patience, mais on va É terminer. a ordem mais elevada. C'est l'ordre plus élevé. Tá certo? Vamos ler o profeta. Lisons le prophète. Por que a ordem mais elevada? Pourquoi c'est l'ordre plus élevé? Se não entender isso nessa lição, tenha paciência, vai entender isso quando vamos falar da plenitude. Si tu ne vas pas comprendre ça dans cette leçon, ayez de patience, tu vas comprendre quand nous parlerons sur la plénitude. Meu Deus. Mon Dieu, Tudo que Deus fez, tout ce que Dieu a fait, fez isso na forma de coluna de fogo. il a fait ça dans la forme de la colonne de feu. É a forma mais elevada. C'est la forme plus élevée. Ele é o Pai. C'est lui le Père. Tá certo? Ele também quem é? C'est lui aussi le Fils. Ele é o Filho, não é? Ele também quem é? C'est lui aussi le Saint-Esprit. É a mesma pessoa, não é? Mudando de forma, não é? Agora, a forma mais elevada Alors, la forme plus élevée, é a forma que ele se mostrou na forma de paternidade. c'est la forme qu'il a utilisée pour se montrer comme la paternité. Quando ele tomou essa forma, Quand il a pris cette forme, criou il a créé o céu e a... le ciel et la terre. Tudo que ele fez isso sendo a palavra. Tout ce qu'il a créé, il a fait étant la parole. Tá certo? Vamos ler. Le baptême du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Santo.
Se é de novo, tenha paciência, estamos a terminar. Si tu es un nouveau et de patience, nous arrivons vers la fin. Não fala, ah, esse pastor fala, não bebe água, vou beber água. Le baptême du Saint-Esprit, le 28 9 58 M, paragraphe 92 à 93. Parágrafo 92 a 93. 28 de 9 a 58M. O batismo do Espírito Santo. Oh, disent-ils, Eles dizem, nous ne croyons pas en trois dieux personnels. nós não cremos em três deuses pessoais. Nous croyons en trois dieux, en trois personnalités du même Dieu. Nós cremos em três personalidades do mesmo Deus. Eh bien, avant Ben. qu'il puisse y avoir une personnalité, Antes que pudesse haver uma personalidade, il doit y avoir une personne. deve primeiro haver uma pessoa. O que tu achas do irmão Branham? Que pensais-tu de frère Branham? Qu'en est-il alors? O que dizer então disso? Direz-vous, Você dirá, il ne s'agit pas de trois dieux. não se trata de três deuses. Il s'agit de trois offices du même. Trata-se de três ofícios do mesmo Deus. Il était le. Ele era o Pai. Quand? Quando? Qui se tenait au-dessus, dans le désert, dans la flamme de feu. Que se colocava sobre, no deserto, no fogo. Le buisson ardent. Na chama de fogo, a sarça ardente. La paternité. A paternidade. Dieu. Deus. Juste comme je l'ai dit, descendant, s'abaissant. Então, como eu lhe disse, descendo, se rebaixando. C'était l'ordre Era a ordem le plus élevé. mais elevada. L'esprit. O Espírito. Le agapao. Agapao. Zoe. La vie de Dieu. A vida de Deus ele próprio. Dans la forme d'une colonne. Na forma de uma coluna de fogo. E a noiva arrebenta. Ça, Isso c'est la trompette de la. é a trombeta da liberdade. Et à ordre. C'est l'ordre. Et au Pai. C'est le Père. Dans le désert, tu conduis un pauvre. Il était dans le désert en train de conduire un A peuple. coluna de fogo é a vida mesmo de Deus. La colonne de feu, c'est la propre vie de Dieu lui-même. É a essência de Deus. C'est l'essence de Dieu. Et à ordre majeur. C'est l'ordre plus élevé. Et ce même Dieu, E esse mesmo Deus, après avoir été dans la paternité, depois de ter estado na paternidade, pode continuar. tu peux continuer de lire. Vamos pegar outro. Prenons une autre citation. Hoje não é o problema do filho, é o problema do pai. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème du fils, c'est le problème du Père. Tá certo? Amen. Ai. Será que vocês estão felizes de ouvir a palavra? Amen. Vamos acrescentar. Ajoutons. Vamos ler Hebreus. Lisons dans Hébreu. Oh non. Vamos pegar le temps de décision. O tempo da decisão. Le 11, 6e mois 59. 11 de 659. Ok. Paragraphe 98. Parágrafo 98. Vocês captaram a visão? Que a coluna de fogo é a ordem major. Na ordem. Outro. A coluna de fogo é a ordem mais elevada. La colonne Deus de- na paternidade. Dieu dans la paternité. Tá certo? Dispensação de Dieu. A vida de Deus ele próprio. Sous forme de la colonne. Na forma
na kuluna de fogo. Não duvida. Ne doutez pas. Recebe a sua cura. Recevez ta guérison. Não duvida. Ne doutez pas. Receba a sua proteção. Recevez ta protection. Não duvida. Ne doutez pas. Recebe o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Recevez le vrai baptême du Saint-Esprit. Aleluia. Meus irmãos, Mes frères, olha a sinfonia da mensagem. regardez la symphonie du message. Vai pensar que estamos a ler onde que nós lemos. Tu vas penser que nous lisons où on a déjà lu. Mas são dois lugares, hein? Mais c'est deux places différentes. É a sinfonia. C'est la symphonie. É a melodia. C'est la E mélodie. neste momento, Que dans ce moment, está a acariciar o seu coração. être en train de faire des caresses dans ton cœur. É o momento que você está a se sentir bem. C'est le moment que tu te sens bien. Amen. Que segue, Ce qui suit está se falar do filho. parle du Fils. Hoje não é o filho. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du Fils. Estamos a falar simplesmente de quem é. Nous parlons simplement du Père. Tenha paciência, vamos terminar. Ayez du patience, on va A terminer. coluna de fogo, La colonne de feu, naquele tempo, dans ces temps-là, tinha vindo para confirmar. était venue pour confirmer. Não foi Moisés a coluna de fogo. La colonne de feu n'était pas Moïse. Moisés não foi a coluna de fogo. Moïse n'était pas la colonne de feu. Mas a coluna de fogo veio Mais la colonne de feu descendit para confirmar pour confirmer que este homem, que cet homme-ci, gaguejar ou não, même si il n'arrive pas bien parler ou non, baixinho ou não, même s'il est bas ou non, feio ou não, même s'il est beau ou non, é o meu homem c'est mon homme que eu escolhi. que j'ai choisi. Aleluia! E para confirmar Moisés, Et pour confirmer Moïse, a coluna de fogo se velou la colonne de feu s'est voilée dentro de Moisés. en Moïse. A coluna de fogo veio para confirmar Moisés. La colonne de feu descendit pour confirmer Moïse. E Deus se velou em Moisés. Et Dieu s'est voilé en Moïse. Tá certo? Amen. Salvador, daqui a pouco vamos terminar. Salvador, daqui a pouco vamos terminar. Salvador, dans peu de temps, on va terminer. 14, 6, 64 M, parágrafo 164. Les 14 et 6, 64, 1, paragraphe 164. Tá certo? Vamos ler. Lisons. Irmão Branham disse assim: Frère Branham a dit ceci. quand Dieu est apparu à Moïse, Quando Deus apareceu a Moisés, c'était dans une colonne de feu. foi numa coluna de fogo. Parágrafo 164. Paragraphe 164. Quand Dieu est apparu à Moïse, Quando Deus apareceu a Moisés, vocês estão vivos? Acho que vamos terminar aqui. C'était dans une colonne de feu. foi numa coluna de fogo. Quand il a appelé à son ministère, Quando chamou ele no seu ministério, Moïse est venu le dire aux gens. Moisés veio dizer isso às pessoas. Moïse foi bem claro, hein? Moïse était bien clair. Mas eu conheço meu povo. Mais je connais mon peuple. Mas quando ele perguntar qual é o seu nome, Mais quand ils vont me demander, mais quel est son nom? o que eu direi? Que dirais-je? Diz, olha, Il a dit, regarde, esse nome ce nom será chamado de geração, hein? sera appelé de génération en O génération. Deus de teu pai, quem é? Le Dieu de ton père, O Deus qui? de teu pai, quem é? O Deus de teu pai, quem é? É meu nome. Le Dieu de ton père Abraham, Moïse dit, Isaac, ah. Jacob, c'est mon nom. Moïse a dit, oh, Eu também sou chamado pai. mais moi aussi je suis appelé Père. Mas me deram o nome de Moisés. Mais on m'a donné le nom de Moïse. Por favor, me dá o seu nome. S'il vous plaît, donnez-moi ton nom. Eu disse, Dieu a dit, fala ao seu povo. dis à ton peuple, Eu je suis, me enviou. m'a envoyé.
Moïse, sendo que nous ficons satisfaits, même comme il n'était pas satisfait, disse: vou fazer o quê? il a dit, je ferai. Qu'est-ce que je ferai? Ele já se identificou. Il s'est déjà identifié. Deixa eu ir. Laissez-moi partir. Il ne veut pas le croire. Et eles não podiam crer nele. Quer dizer, o povo. Le peuple. Et pourtant, il avait accompli les miracles et tout. E, portanto, ele tinha realizado milagres e tudo. Pega bem essas coisas, hein? Prenez bien, retenez bien ces choses. O povo não queria reconhecer quem é. Depois de fazer tantos milagres, o povo não queria reconhecer quem é. Après Mais avoir... cette fois, Mas desta vez, c'est visiblement, et visivelmente, scientifiquement, qu'il est apparu qu'il apareceu et qu'il a confirmé le ministère de... e confirmou o ministério de Moisés. Comme quoi, Como sendo que c'était le même Dieu qui lui avait... foi o mesmo Deus que ele tinha falado. Parce qu'il est apparu sous la forme de la colonne. Porque ele apareceu na forma da coluna de fogo. Et a embrasé la montagne. E pôs a montanha em chamas. Elle était venue à Moïse dans un buisson. Ele tinha descido a Moisés numa sarça. Lui a parlé. Lhe falou. Podemos subir agora no parágrafo lá mesmo 151. On peut descendre vers le paragraphe 151. Ok. Como falei, vamos terminar aqui. Comme je l'ai dit, on va terminer ici. Entenderam isso? É o mesmo Deus que apareceu a ele. C'est le même Dieu qui lui avait apparu. Il a dit. Ele disse. Il a dit. Ele disse. S'il veut voir ce qu'est la parole. Se eles quiserem ver o que é a palavra. Il a dit. Ele disse. Maintenant Moïse. Agora Moisés. Je te suis apparu là-bas dans ce buisson ardent. Eu te apareci lá naquela sarça ardente. Il a dit. Ele disse. Je vais descendre embraser cette montagne. Eu vou descer e vou pôr aquela montanha em chamas. Il a dit. Ele disse. Ils verront que tu dis là. Eles verão que tu dizes a verdade. Je veux apparaître ici par ce même moyen du feu. Eu quero te aparecer aqui através desse mesmo fogo. Aïe, aïe, aïe. Je vais apparaître ici et prouver aux gens. Eu quero aparecer aqui e provar às pessoas. Je vais confirmer ton... Eu quero confirmar o teu ministério. A coluna de fogo não aparecia. La colonne de feu n'était pas visible. Aparecia raramente no meio do povo de Israel. Était visible rarement parmi le peuple d'Israël. Quando ele desceu, quand il est descendu, a montanha pegou fogo. La montagne s'était embrasée. Ele disse, il a dit, é para que o povo, c'est pour que le peuple possa saber, puisse savoir, reconhecer, reconnaître que eu estou, você é meu servo. Que tu es mon serviteur. Je vais confirmer ton ministère. Eu vou confirmar teu ministério. C'est ce qu'il a dit à Moïse ici. Foi o que ele disse a Moisés aqui. En autant de mots. Em poucas palavras. Remarquez, il a dit. Notai, ele disse. Maintenant, agora, je vais te glorifier. Eu quero te glorificar. Você, toi, num canto aí na aldeia, dans un coin au village, com sua fotografia, a coluna de fogo apareceu para te glorificar aonde? Na sua aldeia? Oh, la colonne de feu m'est apparue. C'est pour te glorifier où? Dans ton village? Para te glorifier aonde? Pour te glorifier où? Je vais te glorifier aux yeux du peuple. Eu quero te glorificar aos olhos do povo. Il a dit, bon, tu leur as dit que je t'avais rencontré là-bas. Ele disse, bom, tu lhes disseste que eu encontrei com você lá? Hein? Moisés tinha contado ao povo que me encontrei com Deus aonde? Na sarça, dans un buisson ardent. Numa sarça ardente. Maintenant, je vais descendre. Agora eu quero descer. Le même feu. O mesmo fogo. Je veux faire voir aux gens que tu n'as pas menti à ce sujet. Eu quero ver as pessoas, deixar ver as pessoas que tu não mentiste sobre isso. Alléluia! Vous pouvez le prouver par la science même. Você pode provar isso até mesmo pela ciência. Si vous voulez. Se você quiser. Voyez? Está vendo? Je vais descendre en plein là et leur faire savoir. Eu vou descer em pleno ali, fazê-los saberem. Et quand il s'est mis à tourner,
E quando ele começou a soar, quand Jéhovah a commencé à tonner, quando Jeová começou a soar, les gens ont dit, as pessoas disseram: non, não, non, não, non, não, que Jéhovah ne parle pas. que Jeová não fale. Nous allons mourir. Vamos morrer. Voyez-vous, Está vendo? il fallait qu'il soit. Ele deveria estar velado. Alors Dieu se voilait dans. Então Deus se velou em Moisés Et il a donné la parole à. e deu a palavra a Moisés. E o novo, a noiva arrebenta. Se a coluna de fogo apareceu a você, Si la colonne de feu t'a apparu, se velou em ti, c'est voilé en toi. qual é a mensagem? Quel est le message? Não podes mais ter brochura na mão. Tu ne peux plus avoir de brochure entre tes Se a mains. coluna de fogo aparece a você, Si la colonne de feu t'a apparu, deixa o nome de William Marion. laissez le nom de William Mario Branham. Começa a sua própria. Commencez ton propre message. Entenderam? Amen. Se entenderam, rebenta amém. Oh, Deus para confirmar o ministério de Moisés. Dieu, c'était pour confirmer le ministère de Moïse. Se velou Il s'est voilé. dentro de quem é? E quando se velou, Moisés recebeu o quê? A palavra. Et quand on s'est voilé, Moïse a reçu la parole. E Moïse Et Moïse est descendu desceu et a prononcé la parole du Seigneur e pronunciou a palavra do Senhor avec un voile sur son visage. com véu no seu rosto. Pas vrai? Jéhovah, Jeová, sous la forme d'un prophète. na forma de profeta. Parce que ça aurait été absolument. Porque saberia, isso seria Et Dieu absolutamente. a dit qu'il ne les parlerait plus comme ça. Que Deus tinha dito que não iria lhes falar mais daquela forma. Il leur parlerait seulement par Lhes falaria unicamente através de profeta. Désormais, Doravante, ce serait le seul moyen será o único meio qu'il utiliserait que ele vai utilizar pour. para falar. C'est le seul moyen É o único meio qu'il a jamais pris que ele nunca tomou antes pour. para C'est falar. exact. É exato. Jamais par aucun autre moyen. Nunca através de outro meio. Il ne ment pas. Ele não mente. Deus vous abençoe. Que Dieu vous bénisse. Aleluia. Se quer ficar de pé, pode ficar de pé. Si tu veux être debout, tu peux te Não mettre fique debout. sentado. Ne restez pas assis. Se quer ficar de joelho, pode ficar de joelho. Si tu veux être à genoux, tu peux être à genoux. São duas boas posições para falar com Deus. Ce sont deux bonnes positions pour parler à Dieu. Agora você pode ver que o seu Deus é real. Maintenant, tu peux voir que ton Dieu est réel. Deus não é uma imaginação. Dieu n'est pas une imagination. E por isso agora você será liberto. C'est pour cela que maintenant tu seras délivré. E por isso, C'est pour cela, recebendo a palavra, en recevant la parole, se foi Deus falar contigo, si c'était Dieu te parlant, se foi a palavra que foi lida, si c'était la parole qui était lue, se és filho de Deus, si tu es un fils de Dieu, se és uma filha de Deus, si tu es une fille de Dieu, você ficará humilde tu resteras para humble. dizer: Deus me perdoa. Dieu pardonne-moi. Para que Pour que a sua raiva sa colère não caia sobre mim. ne puisse pas tomber sur moi. Quer ser protegido pela coluna de fogo Je vais être protégé par la colonne de feu e não é ser destruído. et pas être détruit. Será que você
Est-ce que toi, és contado tu es compté dentro do povo de Deus? parmi le peuple de Dieu? Levanta sua mão se você precisa ainda de Deus. Élève ta main si tu as encore besoin de Quanto Dieu. quer Deus de Moisés? Combien veulent le Dieu de Moïse? Esse Deus que é o verdadeiro. C'est Dieu qui est le véritable. Não olha ninguém. Ne regarde personne. Fecha seus olhos. Ferme tes yeux. Será que ele é injusto? Est-ce qu'il est injuste? Ele está lá para te socorrer. Il est là pour te secourir. Ele está lá para ti. Il est là pour toi. Ele é Deus. Il est Dieu. E neste momento, Et dans ces moments, você pode segurar tu peux être sûr. o seu desejo. Tu peux garder ton Feche désir. seus olhos. Ferme tes yeux. Incline sua cabeça. Incline ta tête. Porque os demônios Parce que les démons vão sair. vont sortir. A coluna de fogo La colonne de feu tem povo a un peuple que ele cuida. qu'il protège, E ele está conduzindo. qu'il est en train de conduire. Será que você faz parte deste povo? Est-ce que tu es parmi ce peuple? Não olhe a sua condição. Ne regardez pas ta Não condition. olhe a quantas vezes você falhaste. Ne regardez pas combien de fois tu as Mas raté. agora, Mais maintenant, você pode se entregar a Ele tu peux s'abandonner à lui com sua cabeça inclinada, com a mão levantada, cantando esse hino. avec ta tête baissée et ta main élevée en chantant ces chants. Alléluia. Alléluia. On t'a fait connaître que tu y as rien. Et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu es. Que tu Oh, misericórdia, Senhor. Levanta sua mão. Você precisa dela, Deus de Moisés. Nosso Pai Celestial, Pai eterno, Deus de Moisés, tu que apareceste a Moisés e disseste a ele: sou o Deus de teu pai Abraão, sou teu pai Isaac e Jacó. Hoje nós acreditamos em ti. O Paulo falou a nós que somos Israel espiritual. Nós queremos os benefícios,
da coluna de fogo. Pai, olha o seu filho, a sua filha que levantou a mão. Talvez está aqui pela primeira vez. Talvez demorou, fez muitos anos. Pouco importa o tempo que ele fez. Mas tu queres para ele se apresentar a ti com toda humildade. E olha a mão que ela levantou, Pai. Com humildade perante ti, diante de ti, ele precisa do seu socorro. Neste momento, Pai, um momento abençoado, um momento favorável, onde que nós podemos falar e tu nos ouvir. Leva o povo a ti. Se alguém é amarrado espiritualmente, carnalmente, não pode avançar, tu demônio, sai em nome de Jesus Cristo. Sombra da morte que visitou qualquer casa que está aqui, se o dono de casa, se que habita naquela casa, se arrepende e põe a vida dele em ordem, perdoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu disseste, tudo que nós vamos pedir ao Pai, em seu nome Jesus Cristo, nós vamos receber. Tu que conheces cada pedido que está no coração, concede ao seu povo. Cada um fica livre. Fica livre. Fica livre, Pai. Sai aqui livre. Ajuda cada um de nós. Possa que a coluna de fogo se manifestar na vida de cada um. Enche cada um com o Espírito Santo. Pai, agradecemos seu nome. E agora queremos cada um levantar as mãos para louvar o seu nome. Seja louvado em tudo. Recebe glória e louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar nossas mãos. Élevons nos mains. Cada um vai adorar o Senhor. Chacun puisse adorer l'Éternel. Fala, eu te amo, Senhor. Dis, je t'aime, Seigneur. Adora o Senhor. Adorez le Seigneur. O que tu pediste Ce que tu as demandé, foi levado a Deus. cela a été apporté devant Dieu. Agora você louva seu Deus. Maintenant, louez simplement Fala Dieu. aí, eu te adoro. Dis, je t'adore. Eu te amo. Je t'aime. Eu te quero na minha vida. Je te veux dans ma vie. Eu te quero no meu Je coração. te veux dans mon cœur. Eu te quero no meu Je espírito. te veux dans mon Eu te esprit. quero na minha alma. Je te veux dans mon Eu âme. te quero no meu Je corpo. te veux dans mon corps. Levanta as mãos. Levez tes mains. Louva a Deus. Louez Dieu. Louva a Deus. Louez Dieu. Não fica lá a pedir algo mais a Deus. Ne restez pas à demander quelque chose à Dieu. Deus te concedeu segundo o seu desejo. Dieu t'a donné selon ton cœur. Cada um levanta as mãos para louvar a Deus. Que chacun lève ses mains pour louer Dieu.
J'ai chanté sur le chemin, conduisant le cœur. Au café, au cola plein, les ruisseaux vainqueurs. Bien des flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Et des riches, il conduit, et moi je le suis. Oh, je désire. Alléluia. Passe. Oh, élevez ma voix, les saucés. Alléluia. Oh, la lingue. Comment la yes. Alléluia. Quand les fleurs régissent encore de la vie, les sauveurs reprend à main la barre de vie. Lui seul me dirigera en vallée d'en bas. Mais je serai bientôt arrivé là-haut. Mon péché, c'est mon corps. Yemoko akokamba ngaya wanase semana. Sala Nanjambe Makase Edenamo Nabele Menakolo Angengelenga Dosanga
Alléluia. Louve au Seigneur. Batte as palmas. Louez le Seigneur. Frappez le main. Alléluia. 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 Amen. 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 Mais. Podemos dizer glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Com as mãos levantadas. Avec le main levée, Cada de nós que chacun de nous, a encerrar o nosso culto. clôturer notre culte. Vamos terminar com oração modelo. Terminons avec la prière modèle. Levanta sua mão. Lève tes mains. Vamos ir nós todos. Allons-y nous tous. Vamos, Pai nosso. Amém! Amém! Deus abençoe. Sauda o seu irmão a voltar no seu lugar. Que Dieu te Deus te bénisse. abençoe. Saluez ton frère pendant que tu rentres à ta place. Dis à lui que Dieu te bénisse. Onde é que tu estás? Là où tu es, Abençoe o seu irmão. bénis ton frère. Fala aí, Deus te abençoe, irmão. Dis à lui que Dieu te bénisse, frère. Ele é quem é? O seu é quem é? E ela é quem é? A sua? E você será capaz de sair fora de falar mentira sobre ele? Hein? Cada um vai olhar o seu irmão e disse que orarei por ti, orarei para Chacun va se ti. Não falarei tourner, mal de ti, mas orarei para ti. regardera ton frère et dira, je vais Não prier. falarei mal de ti, mas orarei para Je ti. ne vais pas parler mal de toi, mais je vais prier pour toi. Não ouvirei mais mal de ti. Je ne vais pas écouter le mal à propos de toi. Orarei por ti. Je vais prier pour toi. Cada um falou a seu irmão. Chacun a parlé à son frère, à sa soeur. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amém. Vamos orar para a nossa irmã.